Neste momento, ó Deus, eu quero apresentar a Ti a vida da irmã Gisete. Pai amado, Pai querido, que o Senhor continue abençoando a Tua filha, sustentando, fortalecendo. Usa ela com autoridade, Senhor, com ousadia e intrepidez da Tua palavra. Amém. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minhas irmãs. Eu quero falar de um tema que, para mim, é um dos temas que eu mais gosto de anunciar, de falar. Por quê? Porque esse tema, ele aparentemente é algo simples, né? Mas não, ele mostra a glória de Deus. O tema dessa ministração é a batalha pelo reino na terra. A Bíblia chama o diabo de ladrão, né? O usurpador. E ele não vai entregar o governo de forma mansa e pacífica. O que vocês acham? Será que é assim? Jesus vai chegar, aqui diabo, me dá aqui de volta, me dá aqui. Será que é assim? Não. Vai ter guerra. E é esse o objetivo dessa guerra, o propósito. Porque Jesus vem agora com a igreja num grande exército para retomar aquilo que ele roubou lá atrás. Porque o nosso Deus não perde. Então, a gente, quando fala em reino sobre a terra, nós estamos falando de um princípio de um Deus que não tem os seus planos frustrados, um princípio de um Deus que não perde, e ele é vencedor, e ele vem dar a volta por cima e a resposta que Satanás merece. E é por isso que o diabo odeia que a igreja fale sobre isso. É por isso que há uma guerra espiritual. Mas nós vamos falar do reino de Deus, de um Deus que não perde, amém? Pode passar. E olha só o título que nós falamos, né? O diabo não vai querer devolver o que ele roubou no Éden. Mateus 4:9, a gente viu lá, né, que o diabo, olha só a ousadia dele, ele se acha o dono, irmãos. Ele ofereceu a Jesus os reinos da terra se Jesus o adorasse. Quem é o diabo para oferecer os reinos daqui da terra? Ele criou alguma coisa por acaso? Não criou. Olha como ele é arrogante. Olha como ele se acha, né? Mas só que não é. O verdadeiro dono é aquele que criou todas as coisas. E nós lemos, né, que Deus não criou a terra para ser um caos. O caos quem fez foi o diabo. Mas os planos de Deus não são frustrados, não. Então, vai ter guerra com esse propósito, amém? Pode avançar. Eventos que antecedem essa guerra, essa batalha final. Vamos ver. O que vai acontecer? Na 7ª trombeta, após a grande tribulação, amém? Por quê? Porque Jesus vem ao toque do quê? Da última trombeta. Em Apocalipse, são 7 trombetas. Então, se são 7 trombetas, a última é qual? A 7ª. Então, se Jesus vem na 7ª trombeta, é a última. E a última tem que ser no final. Porque se fosse antes da tribulação, Jesus ia vir antes da primeira trombeta. E não é antes da primeira. A não ser se houvesse uma outra 7ª. Na 7ª é 7ª. 7ª é a última, gente. É a última. Então, não tem como. Então, na 7ª trombeta, após a grande tribulação, o Rei Jesus glorifica e arrebata a sua igreja e os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Só ao fim da tribulação, ou seja, no final dos 3 anos e meio finais, na segunda metade da última semana, o Senhor Jesus ajunta os santos. Aleluia! E nós vamos ler agora esse texto, irmãos. Mateus 24, do 29 ao 31. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha só que interessante. Jesus, ele quer vir de um modo tão
o glorioso, tão visível, que ele quer que a luz seja o único espetáculo. Então ele apaga as luzes, tudo. É assim que Jesus tem que vir, irmãos, porque tem que ser um espetáculo. Sabe, teatros, eles antes, apagam as luzes, tudo escuro. Aí a tela começa a se abrir assim. Por quê? Porque o foco tem que estar lá no palco. E Jesus vai ser esse palco. Ele quer que o céu seja um palco. E é por isso que não pode ser igual aqueles filmes, que mostra a pessoa tá lá na cozinha, tá não sei aonde, e pá, aí sobe. Não é assim. Jesus quer palco com celular, porque acabou a energia, irmão. Acabou tudo. Olhos para o céu. Que escuridão é essa? Toda a terra vai estar... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Daqui a pouco, irmão, todo mundo vai estar olhando para o céu e vão ver o céu se abrindo. Como aquele palco que se abre para começar um teatro. E Jesus vai vir e toda a terra vai estar com os olhos fitos em Jesus. Ou seja, a volta de Jesus, irmãos, vai ser visível, vai ser gloriosa, vai ser diante de todos, todo olho. Amém. Aleluia. Então, olha só, depois que isso tudo acontecer, então, ou seja, logo em seguida, logo depois desses eventos, tem que acontecer primeiro esses eventos, para depois Jesus voltar. Ele quer espetáculo, irmão. Jesus merece. Ele merece, irmãos. Aleluia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão, todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia. E olha só, irmãos, depois que isso acontecer, aí sim, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Olha aqui o arrebatamento, irmãos. Aí depois que o sol escurece, tudo escurece, aí vem Jesus, aparece o Filho. Aí é que ele vai arrebatar os escolhidos dele, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos de Deus aqui? Ai, irmãos, eu quero que Jesus me escolha, eu quero ser escolhida, eu quero ser aprovada. E esses escolhidos serão arrebatados quando, irmãos? Olha o que está escrito ali. Logo após, irmãos, a tribulação daqueles dias. Amém? Pode passar. Haverá eleitos, igreja, na tribulação. Marcos 13, 19 e 20. Olha o que diz. Vamos juntos nesse texto? Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Ou seja, o Senhor, Ele vai encurtar esse tempo de tribulação. Ele abreviou por um tempo. Por causa de quem, irmãos? Os eleitos. E por que disso? Porque os eleitos vão estar ali. É por causa deles. Senão, o texto... ele não diria isso. Se os eleitos estivessem fora disso aí, essa abreviação não precisaria acontecer. Mas Ele vai abreviar, porque Deus quer que a sua igreja seja fiel. E Ele sabe que existe uma luta, como tribulação. Ele sabe disso, mas Ele quer que a gente seja aprovado. Então Ele está avisando, gente, aguentem firme, minha igreja, aguentem firme. Vai chegar, mas fiquem firme, porque é só 3 anos e meio. Eu vou estar com vocês. E Ele abreviou por causa dos eleitos. Aqueles escolhidos que nós lemos lá em Mateus, lembra? Que após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e Ele vai arrebatar os seus eleitos. Esses eleitos aqui, que Ele abreviou tais dias. Mas a igreja vai estar aqui. E é preciso entender isso, irmãos. Pode passar. O que vai acontecer na grande tribulação?
Eu ouço muitos ensinarem o seguinte, que essa tribulação é juízo de Deus, é punição de Deus, e Deus não quer que a igreja sofra, no caso, punição. Mas eu quero esclarecer, a grande tribulação não é para punição, não é para alerta ao mundo. A punição vai acontecer na segunda metade da última semana, os últimos 3 anos e meio, com as taças da ira direcionadas somente ao povo marcado pela besta. As taças da ira na grande tribulação é juízo, sim, e não vai atingir a igreja, vai atingir na segunda metade os marcados, aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que mataram os santos, perseguiram os santos. Mas durante todos os 7 anos, as trombetas, eu não estou falando de taças da ira, que é juízo para os ímpios, eu estou falando as trombetas. As trombetas são sinais de Deus para despertar a igreja de que Jesus está voltando. É para dar esperança, é para dar alerta. E mais do que isso, irmãos, é para a igreja ser testemunha. Aleluia. Essas trombetas, né, que são sinais nos rios, nos mares, nos céus, quem vai estar anunciando essas trombetas? Quem será? A igreja, ela vai estar anunciando antes que elas venham sobre a terra, antes que elas aconteçam. A igreja vai, irmãos, viver o maior avivamento que já houve em toda a história, mais do que no tempo da igreja primitiva, onde haviam sinais, maravilhas, a torta e a direita para tudo que é lado. Vai voltar, irmãos. Não vai ser aquele milagre isolado, né? Um casinho aqui que lá que outro, um caso que lá que outro, que alguém ressuscitou, uma coisa. Não, na grande tribulação, irmãos, vai ser milagre para tudo que é lado. Deus vai derramar um grande avivamento na igreja do Senhor. Então, o mundo vai estar de olho na igreja por causa dos sinais que ela está fazendo. E ao mesmo tempo que ela faz sinais de cura, ela está anunciando as trombetas, profetizando, e com isso as nações que vão entrar no milênio e que vão ser regidas por Cristo e pela igreja, elas vão ouvir o ensino da igreja acerca do reino que está vindo, amém? Então, a igreja, ela vai viver esse avivamento, né? Até porque, irmãos, é assim que é o homem, né? Na hora que o calo aperta, muitas vezes é aí que a gente busca Deus, não é verdade? E eu creio que também isso tem a ver. Na hora que o mundo estiver em um caos de grande tribulação, a igreja vai se prostrar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ajuda a tua igreja. Aí o povo vai dobrar o joelho. Aí que Deus vai enviar o avivamento, né? Para que ela seja testemunha para as nações que vão entrar no milênio, salvas como nações. E é nesse tempo que se cumprirá Mateus 24:14, é nesse tempo. Por quê? Esse contexto todo de lutas, tribulações na terra, assolações e milagres também, prodígios, maravilhas no meio da igreja, vai propiciar, irmãos, para que a voz da igreja seja ouvida por todo mundo. Porque no fundo, né, é a igreja que está gerando na terra todo esse caos. A igreja está atraindo a atenção das nações, seja as nações ímpias que vão aceitar a marca da besta, sejam as nações que não vão aceitar a marca da besta, e nós vamos reger essas nações a partir do milênio, governando sobre elas. Então, a igreja, nesse tempo, ela vai ser a atenção daqui da terra, e é por causa disso que nesse contexto o evangelho do reino vai chegar sim a todas as nações. Qual é esse evangelho do reino? O que anuncia não só Jesus, mas o reino dele, porque a esperança nesses tempos de tribulação, de perseguição é: acalme. Esse que está aí, esse tirano, esse anticristo, acalme, ele vai ser derrubado, ele vai ser destruído. Jesus está vindo, aguenta só mais um pouquinho, ele está vindo.
derrubar ele com o sopro da sua boca. E ele vai vir reinar aqui na terra, irmão. Aguenta firme. Não aceita a marca da besta. Fica firme. Jesus está voltando. Então é o reino. Não é mais só o evangelho de Jesus. O de Jesus é aquele que fala que Jesus cura, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma, né? Isso é verdade, mas o reino, Jesus vai reinar sobre a terra, restaurar essa terra, esse governo perdido, ele vai restaurar. Isso é reino. Então é o reino que tem que ser pregado, porque esse é o tempo. Jesus, ele quer vir em um tempo em que o mundo já tenha ouvido essa palavra e esteja com o coração clamando: ah, Senhor, volta logo, Jesus. Rasga logo esse céu, Jesus. Escurece tudo. Venha logo, Jesus. É assim que ele quer vir. Ele quer vir em um tempo em que a igreja clame de forma correta: venha, Jesus, venha o teu reino. E é por isso que Jesus quer que essa palavra do reino chegue a todas as nações, porque ele quer vir com uma igreja que tem esse clamor no coração. Venha, Jesus, estabeleça o teu reino, estabeleça o teu governo. Amém? E vai chegar, e a igreja fará sinais maiores que Jesus. Ele falou que aquele que cresce nele iria fazer os mesmos sinais que ele fez e ainda faria maiores do que esse. Resta essa pergunta: alguma vez Cristo fez sinais nos céus? Fazer cair fogo dos céus, o mar virar sangue, as árvores incendiarem, 1/3 das árvores do mundo, só com uma palavra de Jesus e pá, aconteceu esses sinais? Não, aconteceram sinais grandes, poderosos, mas a nível de homem ali, né, homem ali operando, mas um nível macro nunca aconteceu. E é por isso que é nesse tempo que esse versículo vai se cumprir, porque a igreja, ela vai fazer, no caso, sinais, no caso, maiores que Jesus, no sentido de mais visibilidade, porque a igreja, a uma só voz, vai estar anunciando as trombetas de Apocalipse. É a igreja que vai estar anunciando. Então, quando a igreja anuncia e acontece, esses sinais é de quem? Quem é que está fazendo esses sinais? A igreja. É a igreja que está fazendo sinais maiores que Jesus. Então, esse texto aí, essa promessa, vai se cumprir na grande tribulação. E é para isso que a igreja, ela vai estar aqui, porque nós seremos testemunhas, nós seremos boca profética de Deus nessa terra, nós seremos o sal, irmãos, na hora que a terra mais precisa de luz, é hora de escuridão, e é nesse tempo de trevas, escuridão, em que o anticristo está querendo mandar nas pessoas. É agora que a terra mais precisa da igreja aqui, irmãos, é hora que as nações mais precisam ouvir: não aceitem a marca da besta, Jesus está voltando, ele vai reinar, ele vai destruir o anticristo, fiquem firmes. E se a gente for embora, irmãos, quem é que vai pregar? Quem é que vai anunciar Jesus? Quem é que vai fazer com que esse evangelho do reino chegue a todas as nações, se não a igreja que estará aqui na terra? Por isso é preciso entender que a igreja estará na terra e entender o propósito, porque tem um propósito, irmãos. E o propósito é sermos testemunhas de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando, eu começo a falar dessas coisas. Eu fico imaginando o mover de Deus naqueles dias. Eu já me emociono, irmãos. Por mais que fale em perseguição e tribulação, eu só imagino o mover de Deus. Isso me emociona. Imaginar o mover de Deus no meio da igreja, os sinais acontecendo, a igreja profetizando, as trombetas acontecendo, a igreja sendo escutada, a palavra que está saindo da boca da igreja. Isso me emociona, irmãos. Ai, irmãos, eu posso dizer que antes eu acreditava, né, que eu ia embora antes, porque eu achava também que essas trombetas eram juízos sobre os ímpios, mas quando eu entendi que são as taças que são juízos, na metade da semana, só para o povo marcado, né? Mas que as trombetas são avisos, eu falei: cara, como Deus é bom, como Ele avisa, como Ele é maravilhoso, né? E aí, eu confesso, irmãos, que tem um lado meu que ficou mais feliz ainda, porque agora eu entendi o propósito da igreja: é ser sal, é ser luz, na hora que a terra mais precisa. Coisa linda isso, né? É maravilhoso. O único
arrebatamento dos santos em sua única segunda vinda visível. Vamos ler juntos esse texto, irmãos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Esse estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho que é Irineu de Lyon, ele fala sobre esse texto, né? Esse texto não quer dizer estar, no caso, para sempre no céu. É com o Senhor, em unidade com Ele, aonde quer que Ele esteja, a igreja como noiva, ela vai juntar, amém? E esse encontro nos ares aqui, irmãos, é aquele encontro que ela falou, é o encontro nos ares após o arrebatamento. Encontra todo mundo nos ares, né? Que é aqui nas nuvens, né? Essa região das nuvens, junta a sua igreja em um grande exército. Por quê? Para ir para a batalha contra o exército do anticristo lá na terra, que está querendo oprimir Israel, oprimir aquela nação. E a igreja, Satanás, espera só que o teu está chegando, vem cá, minha igreja, vamos lá guerrear contra eles, amém? Então, os ares não é no céu, lá onde está o Deus, é nos ares. Está ali nos ares, depois desce para a terra de novo, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Lá no milênio a gente sobe para o céu, e aí sim, a gente vai lá para o céu, lá onde está o trono de Deus. Mas antes a gente tem que derrotar o diabo, amém, irmãos? Antes de ir para lá, a gente tem que fazer o nosso papel, arrancar o governo do anticristo, destruir Satanás e tomar de volta o governo que ele roubou lá atrás no Éden, amém? Pode passar. Zacarias 14:4. Esse texto, irmãos, eu acho lindo, porque ele mostra exatamente esse contexto, né, que Cristo virá quando Israel estiver cercada. A gente sabe que o diabo odeia Israel, porque ele sabe, ele conhece a Bíblia, ele sabe que está escrito que Deus escolheu Sião, e Deus escolheu Jerusalém para o Filho de Deus se assentar para governar. Ele sabe disso e ele quer imitar. Ele fala assim, não, eu é que vou reinar aqui. Então, olha só como ali será o epicentro da guerra, desse conflito. Vamos ler juntos esse texto? Zacarias 14:4, vamos lá? Vejam, o dia do Senhor virá, e os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Só uma pausa, olha só. Deus vai estar armando para eles uma cilada. O diabo acha que é ele, né? Mas no fundo é Deus que está autorizando isso, permitindo, porque Deus está juntando eles. Todo mundo junto ali, num lugar só, porque depois ele vai vir ali num lugar só e vai pisar todo mundo no dia da sua ira, amém? Vamos lá, vamos continuar lendo. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. A metade do povo será levado em exílio, mas o restante não será tirado da cidade. Ou seja, ali está falando de onde? Jerusalém, né? A cidade será saqueada, as casas, né? Mulheres violentadas. Olha só, irmãos. Agora continuando ali. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Agora olha só esse vídeo, irmãos. Mostra que aquele texto, lembra que diz que naquele dia Jesus ele vai, o quê? Ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras e o monte vai se dividir ao meio, né? Olha só o indício que Deus já deixa na arqueologia para provar o indício, né, de que essa profecia
vai se cumprir, amém? Vamos ver? Só que para você construir em Israel, você tem que ter uma série de autorização, porque pode ser inserido um sítio arqueológico, pode descobrir umas peças ali e tal. Então não é assim, vou fazer uma casa aqui, vou começar a cavar e pronto. Então, era uma empresa, eles passaram ali um maquinário, que eu não vou saber dizer o nome técnico agora, uma máquina de raio-x, um Scania, começaram a passar por ali, aí veio o resultado. Ó, não dá para construir aqui. Poxa, mas por que não? E tal, era fantástico. Há uma rocha aqui, a rocha maior aqui, que sustenta todo esse monte aqui, Monte das Oliveiras. Ela é profunda. E nós descobrimos que essa rocha está trincada, ela rachou. Se vocês cavarem, fizerem a fundação, as sapatas, e colocar peso em cima dessa rocha, ela vai se dividir ao meio. Então é um risco, não pode ser construído aqui por isso. E para arrancar essa rocha tem que acabar, simplesmente acabar com o Monte das Oliveiras. Que não pode, né? Não acaba, imagina, o objetivo é construir o hotel no Monte das Oliveiras. Se o Monte das Oliveiras deixa de ser o Monte das Oliveiras, não faz sentido o hotel. E aí, o que isso tem a ver com os sinais que nós estamos hoje próximo do fim? Porque há uma profecia que quando o Messias voltar com os seus santos, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar e vai dividir em duas bandas. E dali vai nascer um rio, que a Bíblia chama águas que purificam. Existe um rio, Senhor. Esse rio vai pegar o vale que está lá, vai desaguar no Jordão, que está lá, que vai desaguar no Mar Morto. E o Mar Morto vai ter vida. Vai ter peixe. Está tudo prescrito na Bíblia, tudo dito. Coloca pausa aí, irmã. Uma pausa. Olha só, irmãos, esse texto. Vamos ler juntos? Quando descer a nova Jerusalém na terra, depois da era milenar, o trono do Pai e do Filho ficarão lado a lado e continuará a fluir rio debaixo do trono. O trono de Davi permanecerá para sempre. Já estou adiantando um pouquinho a aula. Ai, meu Deus, será que eu li errado mesmo? Eu estou adiantando o que vai acontecer. Mas vai sair um rio dali, irmãos, que vai estar debaixo do trono de Jesus, que vai fluir. E a gente vê lá, né, em Ezequiel, desse rio vai fluir vida para o Mar Morto. Lá em Ezequiel, lembra que ele andou lá um côvado, 2.000 côvados, 3.000 côvados, e aumentando, né? Ele viu aquela visão num tempo em que aquele rio, aquele Mar Morto já tinha vida. Ele já viu. E isso vai acontecer quando Jesus estabelecer o seu governo. E ali vai estar o rio que vai trazer vida ao Mar Morto, né? E quando descer a Nova Jerusalém, sobre ali, vai continuar esse rio eternamente. Lembra que lá diz, né, em Apocalipse, que debaixo do trono de Deus fluía um rio, né? Olha o rio aí, ó, a fonte da rachadura de onde Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, amém? Glória a Deus. Pode passar. O Rei Jesus e os santos irão voando até Jerusalém, a fim de libertá-la dos inimigos. A gente viu ali, né, que aquela cidade estará como? Sitiada, cercada, as mulheres violentadas. Mas Jesus vai vir agora em socorro com a igreja, para socorrer esse povo, que muitos desses povos serão nações que a igreja vai governar na era milenar. Daí é que surgem as nações sobreviventes. E a igreja irá regê-las com Jesus. E olha só, a igreja vindo em socorro junto com Jesus para socorrer Jerusalém e os povos ali de Israel. Olha só. Vamos ler juntos? E fugireis, todos juntos, pelo meu vale entre os montes, pois o vale se estenderá até Azel. Sim, fugireis como fugistes
do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aleluia! Olha só, irmãos, os santos estão vindo com Jesus nesse exército para livrar as nações que estão ali em Jerusalém, sitiadas. Aleluia, o nosso Deus é grande, né? E as nações, né, que estão vendo, né, a igreja vindo num grande exército, o Senhor primeiro arrebatou a igreja, encontrou nos ares, fez um grande exército, desce de volta. Agora vamos para a guerra, vamos para a peleja contra Satanás, vamos destronar todo mundo e vamos assumir o governo agora, porque quem manda aqui agora é Jesus. Amém? Ó, e as nações olhando, olha que coisa linda, irmãos, as nações sobreviventes, né, vendo a igreja vindo com Jesus glorificada. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu ninho, ou então ao seu pombal? Aonde que é o ninho da igreja? No milênio. O ninho, Jerusalém. Lembra que Jesus falou? Aquele que vencer, ao vencedor, se assentará comigo no meu trono. Onde é o trono de Jesus? A gente vai ver, ai meu Deus, Jesus está adiantando. O trono, amém. Então, por isso que lá é o ninho, Jerusalém é o ninho. Estão voando todo mundo lá para o ninho, lá para a sede desse governo. Jesus vai tomar de volta, aleluia. Pode passar. Aleluia, o rei Jesus pelejará contra todo o mal na batalha do Armagedon. Satanás e o anticristo reúnem os exércitos humanos para a guerra contra o cordeiro no Armagedon. Vamos, cujas águas secaram. E lá se dirigem os reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Olha só, a taça de Deus, né? A taça que é dirigida aos ímpios, tá? As taças não caem na igreja não, tá? Taça é ira só para os ímpios, o povo marcado, tá? Não confunda taças com as trombetas. Amém, irmãos? Pode passar. O rei Jesus pessoalmente pisará os seus inimigos no lagar e os matará com a espada que sai da sua boca. Vamos ler juntos? Apocalipse 19:15. E da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele regerá com cetro de ferro as nações no milênio. Porém, as nações que não aceitaram a marca da besta, porque aquelas nações que estavam ali marcadas, né, sob as ordens do anticristo, seguindo o anticristo lá no exército, elas serão destruídas com a espada que sai da boca de Deus. Olha só, e com a sua boca, ó, e sai uma espada afiada, a fim de quê? Ferir as nações, destruir, amém? Então as nações ímpias serão destruídas, também, e as outras nações serão regidas com cetro de ferro, ou seja, com autoridade. Jesus vem como rei agora, amém? E rei, ele tem o quê? Cetro, amém? Pode passar. E isso é que eu acho mais lindo, irmãos. Essa batalha será vencida pelo rei Jesus e os santos estão juntos naquele exército. Ver aqui a audácia de Satanás. O que ele vai fazer antes do arrebatamento? Olha só, Apocalipse 16:12. Vamos ler juntos. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Deus, lembra que Jesus falou que em breve, a Bíblia fala, né? Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Olha aqui, irmãos, se cumprindo. A igreja no exército que vai destronar Satanás, destronar o anticristo, aleluia.
Apocalipse 17:14. E pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluias! Em Zacarias nós lemos, né, que ele virá junto com quem? Com os santos. Zacarias, Apocalipse fala a mesma coisa. Vencerão com ele os eleitos que se acham com ele. Olha aqui os santos aqui, ó, a igreja. Aleluia. Aqui eu quero fazer uma observação, irmãos. A igreja vem junto com Cristo por causa de quê? Lembra que lá no Éden, Adão iria governar a terra toda com Eva como sua auxiliadora? Lembra? Deus falou assim, ó, olha, casal, encham a terra, encham e sujeitem a terra. Sujeitar a terra não é sujeitar a terra ao pó, é sujeitar os povos que iam encher a terra. Eles eram um governo, mas como eles entregaram ao diabo o governo, e o nosso Deus não deixa barato, nosso Deus não perde. A Bíblia fala que Jesus, ele é o último Adão. Porque se aquele primeiro Adão tinha lá atrás governo, mas ele entregou ao diabo, Jesus agora ele veio como Adão, venceu como homem, para cumprir aquilo que aquele primeiro Adão lá atrás não fez. Então Jesus, ele é o último Adão, e ele já venceu na cruz, só que ele quer uma Eva para ele. Ele quer uma auxiliadora. Ele não quer reinar sozinho, irmãos. Lembra que lá no Éden eram dois, era um casal, era Adão e a sua auxiliadora? Cadê a Eva de Jesus? Ele quer uma Eva. Ele quer uma Eva, aleluia. Então, irmãos, olha como Deus é lindo, é tremendo. Lá no Éden, o diabo, ele foi em quem? Antes ele foi em quem? Lá na Eva, né? Enganou a Eva e a Eva caiu direitinho. E o que? Ela perdeu a corregência. Depois ela foi até Adão, e Adão, ele perdeu junto com ela esse governo. Os dois perderam, mas Eva perdeu a corregência. Aí Deus falou assim, Satanás, você achou que você ia vencer a Eva, né? Pois é, eu tenho um plano aqui, o evangelho do reino, que eu vou dar a volta por cima em você. Se você acha que você venceu, você está muito enganado, porque essa Eva, lembra que nós lemos um texto que diz que desde o início o Senhor já anuncia o fim? Desde o início, onde que é esse início? Gênesis. Então, lá no início, aquela Eva estava apontando já em sombras para a igreja, que o Senhor já sabia o que iria acontecer, mas Deus já planejou o checkmate, irmãos. Ele já planejou. Então, por que a igreja vem junto agora com Jesus? Porque a igreja é a resposta de vingança. Se a Eva lá de trás perdeu a corregência do governo, Cristo vai falar assim, agora essa Eva que era uma, vai se transformar em muitas que vão reger comigo, e eu vou restaurar o governo que foi perdido sobre a terra. Aleluia! E é por isso que agora Cristo e a igreja vêm num grande exército, porque é o Adão e a Eva na realidade. Aleluia! Para retomar o governo. E olha só como Deus é tremendo, irmãos. Por que Jesus até hoje não veio? Por quê? Porque Ele quer esperar o tempo certo para Ele vir. E qual é esse tempo certo? Ele quer esperar o diabo chegar no máximo da sua arrogância, para a queda ser maior. Quando ele achar, agora sim eu estou reinando sobre toda a terra, agora eu estou impondo a todos os homens de toda a terra a minha marca, agora sim eu sou adorado, né? Quando ele chegar lá no topo, é nessa hora que Jesus vem para destronar ele e tomar aquilo que ele roubou. Então Deus está dando corda para o diabo. Tudo está no controle de Deus, amém, irmãos? Tudo está no controle de Deus. Então Deus está deixando, deixa ele. Mas quando ele estiver lá, o anticristo estiver cercando Jerusalém, porque ele quer Jerusalém, porque ele conhece, sabe que ali existe uma promessa. Quando ele estiver lá, Jesus fala, você está cercando Jerusalém? É agora que ele vai ver só minha resposta. É agora. E aí Jesus arrebata a igreja, forma um grande exército, se encontra nos ares, desce de volta
para a peleja, para tomar de volta de Satanás aquilo que ele roubou lá atrás no Éden. Amém, irmãos? Glórias a Deus. As nações, essas são as nações que vão entrar no milênio. Sobreviventes estarão submetidas ao reino de Jesus em Jerusalém. Olha o que diz Zacarias 14:16, irmãos. E todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa de tabernáculos. Olha só, irmãos, essas nações sobreviventes que não aceitaram a marca da besta não são a igreja, tá bom, irmãos? Não são a igreja. Na última semana o Senhor, Ele salva, amém? Salva como nações. Esses povos que restarem como nações, o texto mesmo fala, irmãos, aqueles que restarem das nações, não é igreja, os que restarem, eles vão ter que ir lá para Jerusalém de ano em ano para adorar o Senhor. Por quê? Por que será que eles têm que ir para lá? Aula de amanhã, amém? E olha só que interessante, irmãos. Apocalipse 2:26. E a maioria dos santos da igreja não sabe o seu papel, não conhece a sua herança. Olha a promessa que o Senhor tem para a igreja como noiva, como corregente, como a segunda Eva de Jesus, né? A primeira Eva perdeu a corregência, a igreja é a Eva restaurada, por isso a corregência, amém? Nós todos cremos que Cristo é o Rei dos Reis, amém? Ele governa, amém? Mas Ele quer uma noiva para reger junto com Ele. E é por isso que diz Apocalipse 2:26. Ao vencedor, está falando com quem? Com a igreja. Esse recado foi dado a uma das igrejas lá de Apocalipse, acho que é Esmirna, não lembro, mas se aplica a todas nós, amém? E ele fala que ao vencedor, ou seja, aquele que vencer, porque haverão cristãos perdedores, amém? Mas ao vencedor, que fizer a minha vontade até o fim, eu darei o quê? Autoridade sobre nações. Autoridade é o quê, irmãos? Poder. Governo. É governo. Lembra quando ela falou hoje, a irmã Marilúcia, que vai haver um território do reino que é a terra? É para quê? Essa terra? Para ter milho, cuidando de galinha? Mas para quê? Irmãos, é porque na terra vai ter nações que você vai reger. Você vai governar com Jesus. Isso é que é reinar com Jesus. É correger com Ele, exercendo autoridade sobre nações que estarão na terra. É por isso que nós temos a herança da terra. Porque aqui vai haver um reino, onde você vai ser a princesa, a rainha, que vai reinar junto com o Rei Jesus. Amém? Por isso que a gente, quando fala, né, que nós somos hoje princesas de Jesus, rainhas, não é algo figurado não, irmão. Não é figurado não, é real. É real. Nós vamos reinar com Jesus, amém? Os santos glorificados recebem como galardão o direito de reinar com Jesus sobre os povos por 1000 anos. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, mas pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Sacerdote, olha só essa expressão, irmão, sacerdote. Sacerdote é o quê? É aquele que faz mediação entre alguém e Deus, concorda? Amém? Se só houvesse lá na eternidade igreja, sacerdócio, só faz sentido por quê? Porque existem as nações sacerdotadas. Lembra? Vos darei autoridade sobre nações. Isso por quê? Porque nós vamos sacerdotar nações. Nós vamos ser intermediários entre as nações e o nosso Deus. E é por isso que nós estaremos glorificados. Amém? Então, irmãos, esse é o Evangelho do Reino, e que essa palavra possa arder em teu coração e você entenda que você tem um chamado que vai muito além de apenas
ser salvo e escapar do lago de fogo. Fui salvo do lago de fogo, ufa, fui salvo. Tá, mas salvo para quê? Para fazer o quê? Para estar no reino desempenhando o quê? Fazendo o quê? Glorificados para quê? Me assentar junto com Jesus no trono dele para quê? Autoridade sobre nações para quê? Quando você enxerga o território, você enxerga o seu chamado, quando você enxerga que você foi eleita para reinar com Jesus sobre nações, você vai entender por que Deus o reina na terra. Porque tem que ser restaurado a estrutura de governo do Éden, assim como Adão e Eva, desde o jardim do Éden, governariam as nações da terra. No reino restaurado, Cristo e a igreja governam as nações, lembram a autoridade das nações? Desde a Nova Jerusalém, quando ela descer, para restituir a capital do governo que foi perdido lá atrás. Então a gente vê que o início anuncia o fim. O fim mostra a restauração da estrutura de governo do Éden. Rei, governo, povo e território. Rei, Deus, Pai, governo, Cristo e a igreja, restaurando o governo de Adão e Eva. O território é onde? Em toda a terra, porque assim era no Éden. E Deus não perde, ele tem que reconquistar o que foi perdido. O diabo não passa a perna em Deus não, irmão. O diabo não pode passar a perna em Deus não. Ele tem que tomar de volta. Então vai ser restaurado. O Éden, eles foram expulsos, não é? Lembra que a árvore da vida estava onde? No meio da cidade. Deus está restaurando na Nova Jerusalém, que vai descer o jardim do Éden sobre a terra. Amém, aleluia, glória a Deus, amém.